Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do portal. Eu sou Eveline Lessa, consultora de negócios e marketing, e hoje o nosso bate-papo é com o subprefeito da Vila Mariana, o Rafael Minatogawa. A gente vai só esperar o nosso convidado chegar para a gente começar, tá bom? Opa, chegou, entrou, tá me ouvindo bem? Boa noite, Eveline. Te ouço sim, ouço bem. Muito bem. Obrigada, Rafael. Antes da gente começar, perguntar para o pessoal que está assistindo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tanto eu quanto o Rafael? Manda um joinha para a gente. Essa é uma live muito importante. Então, encaminha, tem aqui o desenho de um aviãozinho de papel. Encaminha para os amigos, para os vizinhos da região. Né? Lembrando que a subprefeitura da Vila Mariana, ela não atua só na Vila Mariana, ela atua também na região da Saúde e de Moema. Então, se você conhece pessoas nessas regiões, manda para a gente começar, para a gente trazer um conteúdo bem legal. Primeiramente, Rafael, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui essa noite com a gente. É um prazer, uma honra poder recebê-lo aqui no portal. E eu gostaria que você começasse, né, se apresentando para o pessoal que está entrando agora. Está todo mundo dizendo que está ouvindo bem, né? Então, por favor, Rafael, a palavra é sua. Tá certo. Eu que agradeço primeiramente o convite, né? Parabéns pela página, obrigado por abrir esse espaço, né? Sua página que tem um caráter de prestação mesmo de utilidade pública, né? Eu tenho olhado, acompanhado seus posts, suas postagens, são sempre nesse sentido. Eu acredito que essa live seja mais um sinal disso, né? De trazer esse caráter de utilidade pública para quem te segue, né? Então, meu nome é Rafael, o pessoal mais próximo me chama de Minato, pelo meu sobrenome Minatogawa, né, de ascendência japonesa. Tenho 29 anos, sou formado em economia, sou originário de Americana, no interior de São Paulo, mas em 2018 passei a morar em São Paulo e depois, a partir de 2019, me mudei para Brasília, onde fiquei 6 anos trabalhando como chefe de gabinete lá na Câmara dos Deputados, né? Na época eu trabalhava com o deputado federal Kim Kataguiri e depois, agora, no início desse ano, em janeiro, recebi o convite do prefeito Ricardo Nunes para compor o quadro de subprefeitos aqui na Vila Mariana. Como a Eveline bem falou, não é somente o bairro da Vila Mariana, mas os 3 distritos, né? Vila Mariana, Moema e Saúde, e todos os bairros que compõem esses distritos, né, Eveline? É isso aí, pessoal. Quem quiser mandar pergunta, eu vou pedir para vocês mandarem na caixinha de pergunta. Para quem não conhece, a caixinha de pergunta é esse balãozinho que tem aqui embaixo com uma interrogação dentro. Por quê? Porque quando vocês comentam aqui na tela, começa a subir e a gente perde os comentários. Eu estou com o computador aqui do lado, então eu vou ficar olhando para o meu lado direito aqui para tentar pescar alguma coisa que vocês mandarem, mas se vocês puderem mandar aqui, pode mandar. E se vocês estiverem gostando da live, vai mandando coraçãozinho, foguinho, 100%, o que vocês quiserem. Para a rede social, não só o Instagram, mas a gente vai subir depois para o YouTube. Entender que essa live é importante, né, é interessante e para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Então é importante falar aí essa questão, né, da área que a subprefeitura atua, né? Aqui no portal a gente trabalha em 3 regiões, em 3 subprefeituras, Jabaquara, Vila Mariana e o Cursino, né, que está dentro da subprefeitura do Ipiranga. A gente já fez a live aqui, eu falo que vai ter gente que vai entrar na live e vai querer perguntar alguma coisa das outras subprefeituras. Já fizemos a live com os outros 2 subprefeitos, quem quiser conferir, tem lá, quem não achar, me manda mensagem no direct que eu mando, tá? Então, para a gente começar, você já se apresentou, você já completou 100 dias aí à frente, né, da subprefeitura, você assumiu no dia 27 de janeiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esses primeiros 100 dias aí e falar um pouquinho do papel da subprefeitura, porque muitas pessoas às vezes não entendem qual é o papel da subprefeitura e traz algumas questões, a gente vai falar de questões que não é da sub, mas que são assuntos importantes que você tem informação para trazer para a gente. Então, comenta um pouquinho para as pessoas poderem compreender um pouquinho mais do trabalho. Tá certo. Bom, estou aí alcançando mês que vem, né? Vou bater já quase 6, já são 6 meses, né? De gestão. O tempo passa muito rápido, né? A gente vai trabalhando, você nem percebe o tempo passar. Mas os primeiros 100 dias foram bem agitados, por assim dizer, porque a gente sabe que na nossa cidade o período de dezembro, janeiro, fevereiro é muito marcado pelas chuvas, né? Que nos últimos anos foram bem complicados para nossa região. Tivemos muitas quedas de árvore, muitos dias sem luz por conta de ventania, quedas de árvore, e também muito por conta do carnaval, né? Que talvez possa colocar aí como o principal evento do ano na nossa região, que mais atrai público, especialmente o carnaval ali próximo ao Parque do Ibirapuera. Então foi um início um pouco conturbado, mas que graças a Deus a gente conseguiu superar bem, e a partir daí fazer aquilo que é mais o trabalho típico, né, rotineiro de um subprefeito, né, que é justamente essa parte mais voltada para a zeladoria do município, né. Então toda a parte de limpeza pública, toda a parte de cuidado, manejo arbóreo, por exemplo, né, daquelas árvores
Não as árvores que vão ser plantadas, que isso é da Secretaria do Verde, né? Mas aquelas que já existem ali, tanto nos logradouros públicos, quanto também na casa das pessoas, né? Então, uma pessoa tem alguma árvore a ser removida, retirada ali, ela faz uma solicitação para a subprefeitura, a gente precisa aprovar. Então, a gente tem um núcleo dentro da subprefeitura só para cuidar de áreas verdes, né? E assim como tem um outro núcleo que cuida da parte de limpeza, toda a parte de limpeza mesmo, né? Todo sábado, por exemplo, eu faço um mutirão de limpeza, onde eu reúno diversos tipos de serviços de limpeza. Eu acho que é importante a gente colocar isso também, Eveline, para a população que assiste a gente. Quando a gente fala limpeza, parece uma coisa só. Mas a varrição é diferente da limpeza de bueiro, que é diferente da limpeza de córrego, que é diferente de outros tipos de limpeza. Então a gente tem diversos serviços, né? Muitas vezes, até mesmo um mesmo bueiro pode ter dois tipos diferentes de limpeza, né? Existe a limpeza manual e também existe a limpeza com hidrojato, que é quando o bueiro, a galeria está entupida e precisa de um serviço um pouco mais forte, por assim dizer, né? Mais especializado, com tecnologia. Aí a gente entra lá com os caminhões de hidrojato para promover isso e evitar que exista algum tipo de alagamento, algum transtorno ali para o trânsito em volta ali daquele bueiro, né? Então tem essa parte de zeladoria, como eu falei mesmo, né? E também tem uma outra parte, que é a parte de obras, né? Que fica dentro de um outro núcleo. São obras muitas vezes menores, a gente não faz obras de grandíssimo porte, né? Como pontes, rodovias ou coisa do tipo, mas principalmente obras de manutenção, né? Nesse momento, a gente está com uma bem legal de macrodrenagem ali próximo da Assembleia Legislativa, próximo ao Clube Círculo Militar, para resolver também um problema de drenagem que já vem de anos, né, ali para aquela população próxima ali do Parque do Ibirapuera, né, e a gente vai conseguir resolver. Para além disso, também, dentro das competências do subprefeito, da subprefeitura, tem a parte de fiscalização, né, fiscalização de bares, comércios, obras, né, que muitas vezes atrapalham aí o sossego de muitas pessoas nos nossos bairros, né? Muita gente reclama para a gente, bares que ficam para além do horário, obras que são feitas em horário irregular também, que geram transtorno para as pessoas, obras que, por exemplo, fazem o despejo do cimento, né, ou do material ali da obra, de concretagem, tudo na via pública. Isso gera um transtorno também, num primeiro momento, para a população ali, mas em um segundo momento também, acaba entupindo as galerias, né, porque essa água, aquela nata de concreto escorre para o bueiro e aí gera também um novo transtorno. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Você percebe que tanto a parte, ainda que sejam setores diferentes, né, a parte de limpeza com a parte de fiscalização, em algum momento eles se tocam, né? Então, basicamente, falando de forma muito rápida aqui, né, sobre o que faz um subprefeito, acaba girando muito em torno desses dois setores, né, da parte de fiscalização e da parte também de zeladoria. Você já deu uma passeada aí, uma pincelada em os tópicos que a gente tem aqui. A gente estabeleceu alguns tópicos aqui para a gente conversar, mas a qualquer momento, quem está chegando agora quiser fazer pergunta, manda no balãozinho que tem aqui com uma interrogação dentro, porque quando vocês mandam os comentários, eles vão subindo, nem sempre dá para a gente pegar. A gente, né, fez a divulgação da live e algumas pessoas também deixaram perguntas que a gente vai ler aqui, tá? E quem quiser mandar, mande aqui. Mas só para seguir aqui uma ordem do que a gente, né, já estabeleceu, você falou aí da parte das podas de árvores, que acho que é importante a gente falar, porque as pessoas acham que é só abrir uma solicitação que a árvore vai ser removida, por exemplo. Né? Então, acho que é importante você falar. A gente vai falar também dos canais, se você quiser já aproveitar e falar quais são os canais de comunicação do 156, né, que a gente tem, além de telefone, que muita gente conhece só o telefone, falar como que funciona, para as pessoas entenderem por que às vezes elas abrem, porque elas falam assim, minha solicitação não foi atendida. Não é que ela não foi atendida, de repente a resposta não é aquilo que você esperava. Né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Esse tema em particular é bom a gente ter a oportunidade de explicar isso, porque como você mesmo falou, muitas pessoas não entendem, né, que é uma legislação extremamente rigorosa que a gente tem hoje, tanto no município de São Paulo, quanto em nível federal também, né? Não basta uma árvore estar te incomodando, ou então ela gerar sujeira ali, a pessoa, pô, tem que varrer a folha que cai. Isso não é o suficiente para a remoção de uma árvore, né? Tem uma lei municipal que rege isso e explica detalhadamente em quais situações a gente pode remover, né? Então, no caso dela ter algum tipo de patologia, algum tipo de doença, ela está gerando algum risco para as pessoas, ela está gerando algum dano permanente no imóvel das pessoas, algum dano permanente no bem público também, né? Levantando rua, gerando algum tipo de problema para o trânsito. São esses os casos, né, em que você tem ali uma licença, né, para fazer a remoção. E aí, só para as pessoas entenderem, né, o quão rigoroso tem sido esse processo.
A pessoa faz uma solicitação. Vou pegar aqui um caso de uma árvore que esteja em via pública. Aí o nosso engenheiro agrônomo da subprefeitura tem que fazer um laudo para ver qual que é o estado daquela árvore e para ver se encaixa dentro de algum dos itens que a lei fala que permitiria uma possível remoção, né? Mas, para além disso, eles avaliam se, olha, esse aqui não é um caso de uma remoção, é um caso só de uma poda de equilíbrio, uma poda de manejo, para cessar, né, o transtorno que está gerando para aquele munícipe, sem necessariamente remover uma árvore, né? Agora, se for dentro do imóvel da pessoa, ela vai precisar contratar um engenheiro que faça esse laudo para ela, né? E aí esse laudo vai ser avaliado pelo engenheiro agrônomo da subprefeitura, né? E aí vai passar por todos os setores até chegar no despacho do próprio subprefeito, né? É uma legislação tão rigorosa que exige a anuência do próprio subprefeito para que haja a remoção de uma árvore em terreno particular, né? Então, só voltando para a sua pergunta, Eveline, além também do telefone do 56, você tem o aplicativo do 56 pelo qual você pode fazer solicitação. E hoje, alguns serviços do 56 já são possíveis de serem solicitados através do WhatsApp, né? A ideia é que, com o tempo, todos os serviços migrem para a plataforma do WhatsApp, porque hoje é a plataforma mais comum de comunicação que a gente tem no país, né? E eu estive lá na sede do 56 há cerca de 2 semanas e conversei sobre isso, né, com os diretores lá. Justamente foi um pedido tanto meu quanto da vereadora Amanda Vettorazzo para que, com o tempo, essa plataforma se torne mais acessível pelo WhatsApp do que através de outros meios que muitas vezes o cidadão médio que está ali até vê um problema, né, de zeladoria ali na cidade, não tem tempo de ligar ou não tem tempo de abrir um chamado via um aplicativo. Mas através do WhatsApp, às vezes ele tira uma foto rápida e consegue enviar. Eu já usei o 156 do aplicativo, tanto para descarte regular, e para questão de poda também eu já utilizei, e eu tive resposta. Então, assim, é bem prático de usar. O WhatsApp eu não usei, eu tenho o número, eu vou deixar depois na legenda da live. Assim que eu salvar a live, não vai ter nada na legenda, mas depois eu vou colocar as informações para vocês, quem quiser, os contatos, para ficar mais fácil das pessoas consultarem, porque às vezes elas têm dificuldade. A gente já fez um vídeo. Inclusive, foi o Luiz Felipe da Sub do Ipiranga, mostrando do aplicativo do 156, né, para um tapa-buraco, né? Esse vídeo está repercutindo até agora, o pessoal está comentando lá, teve bastante audiência nesse vídeo. Então já é um vídeo também que está aqui na página. Mas eu vou deixar os contatos para ficar mais fácil para quem quiser. Então, lembrando, tem 156 telefone, tem 156 site, se você jogar no Google lá, 156 já aparece o site, tem o aplicativo e tem o número do WhatsApp, que depois eu vou passar para vocês, como eu estou usando o telefone aqui, eu não consigo ver o número do WhatsApp agora, mas eu não sei se o teu assessor está assistindo, se ele quiser escrever, eu consigo fixar aqui. Quem quiser, senão depois vai ficar salvo na legenda, tá, pessoal? Para quem quiser depois saber o número do WhatsApp, tá? Bom, continuando, vamos falar de um assunto aqui que é meio polêmico, né? E também é um problema que acontece em todas as subprefeituras. Eu vi um vídeo seu lá fazendo, né, as ações ali, operações no ferro velho, né? Inclusive teve alguém que perguntou aqui, que subiu, se está tendo fiscalização de ferro velho. Eu queria que você falasse dessa operação aí nos ferros velhos que vocês estão fazendo. Não, legal. Essas operações começaram em toda São Paulo, mas principalmente ali com a subprefeitura da Sé, né, nas regiões próximas ali da Praça Princesa Isabel, onde se concentrava os usuários de crack, né? Isso foi um tema de bastante repercussão agora no nosso primeiro semestre, através de um decreto, né, do prefeito Ricardo Nunes, que possibilitou o fechamento imediato desses estabelecimentos, uma vez que fosse averiguado que tem algum tipo de produto, possivelmente fruto de roubo, ou de descaminho, como eles chamam, né? Ou receptação de furto, né? O que é muito comum, né? Infelizmente, na nossa cidade, furtos especialmente de fios de cobre, né? Que ficam nos postes e muitos usuários sobem nesses postes para remover esses fios. Então é muito comum também a gente ver fios soltos pela cidade, né, que nem sempre são por falta de manutenção, né? Muitas vezes isso acontece porque alguém subiu lá para tentar remover e depois revender nos ferros velhos, né? Ou quando não vende o fio inteiro, né? Eles vão para algum lugar próximo e derretem esses fios, e as paredes ficam todas manchadas ali, né? Por conta
do queimado e revendem isso nos ferros velhos para comprar droga, né? Então é uma coisa que se mostrou típica, né, que a gente identificou também na nossa região, é que sempre quando tinha um ferro velho acabava tendo algum tipo de boca de fumo ou biqueira próximo desse local, né? E aí a gente está utilizando desse decreto para efetuar esses fechamentos. O início que a gente teve foi com o da Mário Cardim, mas qual que é o problema ali da Mário Cardim, né? Que você não tem um estabelecimento propriamente dito para ser fechado, né? No caso da Sé, eles chegam até mesmo a emparedar, né? Os estabelecimentos, os portos, para que esse tipo de comércio não volte a acontecer, né? Mas ali na Mário Cardim eles fazem a céu aberto, o que é ainda mais perigoso, que é ainda mais assombroso, né? Do ponto de vista de ordem pública. E aí o que a gente fez foi remover, né, o material que estava lá no dia. A gente teve o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, GCM acompanhou a gente, fizemos fiscalização também nos bares, né? Mas aí, Evelyn, o que acontece? Por ser no meio da rua, né, a gente precisa fazer esse trabalho de forma recorrente, porque não tem muito o que ser fechado, né? Então a gente está trabalhando. No dia, inclusive, que a gente fez essa operação, o rapaz que estava ali supostamente cuidando daquele comércio irregular, né? Tinha passagem 9 vezes, tinham 9 passagens por furto, só para você ter uma ideia, né? Então é uma preocupação nossa, que a gente já efetuou uma operação, vamos efetuar outras em outros lugares e também voltar na Mário Cardim se for necessário, né? Tem uma parte que compete a subprefeitura, tem outra parte que compete a Polícia Militar. Então, acho que a parte mais legal dessa operação foi justamente ver a cooperação, né, entre diferentes órgãos de segurança pública e também de fiscalização, como a subprefeitura. Maravilha. Ó, o Pedro mandou aqui o número, né? O número, então, para quem quiser o WhatsApp, vai ficar na legenda, mas quem quiser já anotar é o 3230-5156. Então, você pode mandar suas demandas também aí pelo WhatsApp do 156 da prefeitura, né? Que direciona para a subprefeitura responsável, ou né, a CT também está dentro, às vezes as pessoas não sabem que tem algumas demandas que você vai mandar pelo 156. Então, você pode entrar pelo site. Eu acho legal olhar o site, porque o site você consegue ver tudo que tem de serviço lá. Tem muita coisa. Você pode fazer muita solicitação. Às vezes pode demorar um pouco, tem um prazo, tem várias demandas, né? A gente vive numa cidade aí que é do tamanho de muito país, né? Até. Por isso que a gente tem aí, são 32 subprefeituras, né? Então, tem que ter essa divisão e é bastante demanda, né? Falando dessa questão dos ferros velhos, né, dos usuários e tudo mais. Chegou uma questão aqui que eu gostaria de ler, uma pergunta de um seguidor. Veio aqui, ó. Na rua Brasópolis, tem um local onde residem diversos moradores de rua, num declive na curva, onde tem o viaduto Arapuã. Esse local abriga pessoas suspeitas. Pertence à subprefeitura. Poderia aterrar esse buraco entre o paredão e a avenida? O local é sujo, não tem como a GCM ou a PM abordar aqueles indivíduos, né? Essa pessoa até comentou mais aqui, diz que tem muito usuário de droga, tem traficante. Ela falou assim que as pessoas lá vivem assustadas, moram muitas pessoas idosas ali naquela região, né? E ela está bem na divisa da Sub Vila Mariana com a Sub Jabaquara. Né? Não sei se você sabe qual é esse pedaço exatamente, não sei se pode ser feito alguma coisa. Inclusive, ela perguntou se poderia colocar a Smart Sampa ali. Né? Não sei como é que funciona, se quiser também comentar, eu vi até o vídeo que você postou hoje dos bandidos quebrando a câmera, né? Porque ela está fazendo um trabalho muito bom. Se quiser complementar e falar do Smart Sampa também, a palavra é sua. Conheço sim, o local onde fica, né, ali perto da Rua Brasópolis, né, esse foco ali de moradores de rua. É um trabalho que a gente faz também, é um trabalho diário que a gente faz, né, da remoção de barracas desses moradores de rua e também da parte de limpeza, né, porque esses locais acabam ficando muito sujos, né. Agora, o aterramento do local, não sei se surgiria o efeito, né, imaginado. E também não sei se poderia, tem a questão de ter uma avenida logo embaixo ali, né? Então, eu não sei É até onde, Bandeirantes, né? né, deixar o nível da terra sem causar algum tipo de problema, né? Tem toda uma logística para ser pensada antes de fazer esse tipo de intervenção, né? Mas a gente sabe onde que é o local, a gente tenta fazer a maior parte limpezas diárias nesse local também. Já fui lá diversas vezes, tem vídeos meus, inclusive, lá, né? Agora, assim, hoje o usuário de drogas, no geral, já não é mais crime por si só, né? Ou o próprio morador de rua, né? Se ele estiver ali só
habitando o local, infelizmente não tem muito o que a gente fazer, né? O que a gente faz é da parte propositiva, de oferecer a essa pessoa um abrigo, oferecer para ela uma vaga no POT, no Programa de Oportunidade do Trabalho, uma saída, né, da rua, inicialmente para um abrigo, algo nesse sentido, mas infelizmente a gente sabe que muitos deles não aceitam, né? Para não falar todos, né? Mas a maioria não aceita. A gente tem um centro de acolhimento na nossa região também, e muitos deles, boa parte que eu abordo, não aceitam. Nesse caso específico aí da Rua Brasópolis, foi um local que eu fiquei bem chocado, Evelyn, porque em uma dessas abordagens que nós fizemos, no caso, era das operações de baixas temperaturas, né? No qual a gente tenta levar eles para abrigos justamente para eles não sofrerem com o frio e uma possível hipotermia. E nesse caso específico, tinha uma moça, usuária de crack, que estava grávida, né? Então é uma situação assim, realmente muito triste, né? Mas não tem como hoje a gente não consegue forçar essa pessoa a sair dali, a levar. A gente notifica a polícia, claro, né? Sobre possibilidade de estar ocorrendo um crime de tráfico de drogas lá, mas você, hoje em dia, pra você ter uma ideia, nem mesmo colocar aquelas pedras que antes eram colocadas, hoje já não pode mais, né? Esse tema é muito está sendo muito acompanhado pelo próprio STF, pelo Congresso Nacional, então qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado também para não desrespeitar nenhuma dessas leis ou determinações judiciais que hoje existem em relação ao tema, né? E aí, falando sobre Smart Sampa, né, eu gravei esse vídeo mostrando justamente, né, um flagrante que aconteceu ali na região do Morumbi, em que dois bandidos iam lá e um já tinha retirado uma das câmeras de uma empresa de vigilância, né, e carregava embaixo do braço, e o outro estava batendo amarretadas para remover, né, uma câmera de vigilância privada de algum condomínio que instalou isso na região justamente porque estava necessitado de mais segurança para sua região. É uma coisa que as pessoas estão desesperadas hoje por segurança, e a gente tem uma ferramenta pública, né, da Prefeitura de São Paulo, uma das melhores políticas públicas de segurança que a gente viu em muito tempo, que tem dado resultado, que as pessoas estão sentindo o resultado, além de ter o resultado, além de se mostrar eficaz, também muda a percepção de segurança da população, Evelyn. Acho que isso que é muito importante também, né? Porque uma vez que a gente tem essa ferramenta, a gente inverte o polo, né? Hoje o medo tem que estar com o bandido. Hoje o medo tem que estar com o foragido, né, da justiça, que a qualquer momento, se ele passar por uma câmera do Smart Sample, ele vai ser preso. Ele tem essa noção. Acho que o grande ponto aqui é justamente esse. Ele sabe que se ele for flagrado por uma das câmeras do Smart Sample, ele vai ser preso. Né? A gente viu que assim, a tecnologia não faz distinção, não tem jeitinho, não tem nada. O namorado de uma vereadora aqui de São Paulo foi preso pelo Smart Sampa semana passada. Né? Já são mais de 1.200 foragidos da polícia e mais de 2.500 em flagrante. Né? Carnaval pegaram um monte, né? Pegamos um monte e mesmo assim teve ofício de defensoras públicas, né, da Defensoria Pública, solicitando à Prefeitura de São Paulo que desligasse o Smart Sampa, né? Coitadinho do foragido. Ele precisa curtir o carnaval em paz, né? Então né? Foi o absurdo maior que eu já vi foi você criar uma ferramenta, né, que finalmente está tirando o foragido da polícia, o bandido, o criminoso das ruas, e alguém solicitar, um agente público, né? O mais grave para mim é isso, né? Um agente público solicitar o desligamento. Tipo, olha, vamos pegar parte da segurança pública e pedir para que ela não funcione, né, num feriado de carnaval. Então, assim, para mim não tem explicação. E aí, quando se gera esse sentimento por parte da população de que a polícia apreende, a justiça solta, né, muitas pessoas, infelizmente, se incomodam. Né? Então, é esse tipo de coisa que deixa a gente revoltado. O sentimento hoje é de indignação. Né? Mas a gente tem trabalhado bastante, né? A Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, justamente para não só ampliar esse programa, mas defender contra esses ataques. E uma da solicitação, né, um apelo que eu fiz no meu vídeo e faço a todos aqui que estão nos assistindo, é justamente para que, se você tem uma câmera privada, né, de vigilância, ou contrata alguma empresa que faça vigilância por você no seu comércio, no seu condomínio, na sua residência, que você integre ela ao sistema Smart Sampa, porque o sistema ele aceita essa integração. Não é um sistema somente de câmeras públicas, né? Tem também a integração com câmeras de segurança privadas, né? Isso é muito importante porque assim a gente consegue aumentar o alcance desse programa, né? Na nosso sub já são 2.400 câmeras, Evelyn.
Nossa, bastante coisa. Mas essa questão das câmeras, só para as pessoas entenderem como que funciona, você precisa ter a câmera ou existe a possibilidade da pessoa solicitar de alguma forma a instalação de uma câmera? Ela pode solicitar, né, para a secretaria, mas hoje, como está no início, né, a gente está aqui no nosso primeiro ano, já existe uma programação contratada pela prefeitura, né, de instalação dessas câmeras, mas isso que eu estou falando de integração são câmeras Já privadas existem, né? que já têm contratado, né? Então, pessoal, se vocês têm câmera, já sabe. Como é que faz o contato para poder fazer essa integração? É, busca no site, é um É o site, telefone? smartsampa.prefeitura.sp, acho que é .gov.br, mas eu publiquei no meu vídeo, lá tem o link certinho, tá? E aí a Eu já pessoa anotei aqui para colocar também na legenda, gente. Eu vou deixar também o link aqui na legenda do Smart Sampa. Eu pego o endereço certinho, coloco. Vou tentar colocar o máximo, reunir o máximo de informações possíveis para facilitar aqui tudo depois na legenda da live para não quem tem quiser custo, consultar. viu? Isso que é muito importante Não falar. tem custo. Não. Olha só, gente, não tem custo, só que aquilo, como tudo que está no início, né, leva um tempinho e tem um investimento, né? A prefeitura vai ter que investir porque essas câmeras não são baratas, fora que tem, às vezes, que repor, que nesse caso aí do Morumbi, que foram lá e destruíram, né? Eu ando muito pela cidade, eu vejo que tem muitos lugares que já tem várias câmeras, né? Tem vários modelos, né? A gente vê ali que tem as empresas que vão colocando, para as pessoas tentarem, né, ter um pouco mais de sensação de segurança, porque infelizmente está difícil em qualquer bairro, uma coisa que é só num lugar, que é uma coisa isolada, né? Foi distribuído. E as pessoas têm essa sensação, principalmente depois da questão da Cracolândia, que espalhou, né, algumas pessoas aí pela cidade. Você falou também aí da questão dos moradores, que às vezes eles não aceitam ajuda. Eu acho que seria legal você explicar um pouquinho mais como que funciona esse trabalho com os moradores em situação de rua. Porque as pessoas acham que é só chegar lá com o carro, enfiar todo mundo no carro e levar embora, né? Elas esquecem que existe o livre-arbítrio, o direito de ir e vir, como nós todos temos, né? E não é porque a pessoa mora na rua que ela perde esse direito, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona o trabalho de acolhimento, por que que as pessoas continuam, por que que elas não vão, né? Para eles entenderem que não é só recolher, né? Eu acho que o primeiro ponto é já fazer uma desmistificação aí a respeito do rótulo, né, de morador de rua, né? Não é porque a pessoa está necessariamente ali na situação de morador de rua que são todos tendo uma mesma algum tipo de um problema em comum, algo nesse sentido, né? Existem aqueles que são usuários de drogas, são dependentes químicos, né? E esses fazem parte de um grupo que precisa de uma assistência não só de acolhimento social, mas também em relação dessa parte mais de saúde e de dependência química, né? Enquanto você tem outros que realmente são moradores de rua, mas não têm necessariamente um vício, uma dependência química, né? E dentro da dependência química também existe diferença entre aqueles que são dependentes alcoólicos, daqueles que têm algum problema com crack, cocaína, ou qualquer tipo de outras drogas, né? Então, primeiro é fazer essa distinção para entender qual é a melhor forma de acolher, né? Esse acolhimento não é feito pela subprefeitura, né? A gente tem na Prefeitura de São Paulo uma secretaria de assistência social e uma secretaria de direitos humanos, né? O acolhimento é feito pela Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos pensa políticas públicas, né, para essa população, não somente para ela, mas também para ela, né. Então, da parte que cabe à subprefeitura, a gente tem feito essa parte de limpeza, né, que tem os locais onde se aglomeram muitos moradores de rua e que não tem onde descartar o lixo, porque não tem uma casa e acabam descartando ali pelas praças que eles moram, né, habitam. Então a gente faz esse trabalho de limpeza, recolhimento de barracas, que eles não, durante o horário do dia, junto uma portaria, um decreto que não permite, né, que eles fiquem com as barracas montadas ali, mas a assistência social faz esse trabalho de acolhimento, né? Existem abrigos, no nosso caso ali da nossa sub, a gente tem ali na Avenida José Maria Whittaker, né, um CTA, mas infelizmente muitos não aceitam, né? No caso dos usuários de droga, muitos não aceitam porque de fato você não pode utilizar, né? De drogas ali dentro do abrigo, e outros, né, que são moradores de rua, não aceitam porque você tem um determinado horário, né, para acordar, para sair, você não pode Tem ficar. regras também para serem seguidas, né? Exato, dentro do abrigo você tem regras e muitos não querem seguir essas regras, preferem ficar na rua, né, e não ir para os abrigos que existem, né.
Então, basicamente, são essas os motivos pelos quais hoje eles não vão, né? Você tem tanto o abrigo que eu falei, quanto o hotel social também, né? E, e existem outros políticos, né? Da parte de alimentação, enfim, é uma série, né? Todo um portfólio de serviços que existe realmente hoje, tanto da Secretaria de Assistência Social quanto da Direitos Humanos, né? Porque hoje, no caso da Secretaria de Assistência Social, você tem abrigos próprios para família, para idosos, para mulheres vítimas de violência, para homens, para crianças. Então, como eu falei, né, no início, desmistificar esse rótulo de morador de rua como sendo uma coisa só, e mesmo dentro daqueles que não são dependentes químicos, né, você tem diversas origens, né, pessoas com diversos problemas diferentes, distintos, casos distintos, como eu falei, né, casos de mulheres vítimas de violência, idosos abandonados, que infelizmente é uma coisa que acontece, crianças, enfim, órfãos, e esse tipo de problema. Então, existe um olhar da Prefeitura de São Paulo para todas elas, né? Perfeito. É bom esclarecer para as pessoas entenderem, né? O abrigo está lá, o trabalho de assistência social é feito, mas ele não é compulsório, né? Se a pessoa não quiser ir, já tem esse trabalho das baixas temperaturas, para quem não sabe, quando está abaixo de 13, né? A partir de 13 para menos, a prefeitura faz essa ação. Eu já fiz vídeo aqui, né? Falando de como funciona o 56, que você pode ligar se você estiver vendo alguém numa situação, você vai, diz onde está, descreve a roupa, como que a pessoa está, que a prefeitura vai lá e tenta fazer esse acolhimento. Mas, né, tanto para essa questão de baixas temperaturas, mas para qualquer situação, ele não é compulsório, né? Que às vezes a pessoa fala, mas estão lá na praça, ninguém consegue usar a praça. É complicado, né? Porque isso já mexe com lei, já mexe com direitos, não é uma coisa que a subprefeitura consiga fazer, ou, né, que nem é atribuição da subprefeitura, mas a própria assistência social não consegue resolver essas questões. É um problema muito sério que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Essa questão de morador de rua existe em outros países também, e é bem complicado, né? Já que a gente está falando dessa questão de segurança, eu queria falar um pouquinho de segurança pública, falar, eu sei de um projeto aí que foi protocolado, que eu queria que você falasse sobre a questão de destruição de patrimônio público e tudo mais, e até comentar se a gente está tendo ali agora em São Paulo, está recorrente essa questão de ônibus, né, de o pessoal tá jogando coisa nos ônibus. A gente teve um caso essa semana na região do Jabaquara, não sei se você ficou sabendo, na Engenheiro Armando ali, sentido Santos Clube, o pessoal comentou que teve alguma coisa também voltada disso, que alguém jogou uma bolinha de gude, eu acho, alguma coisa. Teve um caso que uma criança de 10 anos atingiu o rosto da criança, e assim, tá bem complicado, né? Queria que você falasse aí desse projeto também. Eu gravei um vídeo, inclusive, né, Vini, falando sobre isso, esse problema que a gente está tendo, que é criminoso, né? Isso é crime, a respeito dos ônibus. Já são mais de 32 ônibus que foram atacados em São Paulo, e o mais recente que a gente teve atingiu uma criança de 10 anos com estilhaço de vidro, né? Então, estava ontem mesmo com o prefeito Ricardo Nunes, numa visita ao GRAAC, né, que fica na nossa região. Ele estava comentando que a solicitação da prefeitura à Polícia Civil é que esse caso seja investigado como tentativa de homicídio, porque de fato é, né? Mas, além disso, o dano ao patrimônio público, independente se há vítima ou não, né, dentro dos ônibus, ele precisa ser tratado com seriedade. A gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece. Eu lembro que quando criança ainda, em 2006, tiveram diversos ataques a ônibus em São Paulo. Isso precisa ser tratado com mais seriedade. Tendo isso em vista, né, solicitei ao deputado Kim Kataguiri, lá em Brasília, que fosse protocolado algum projeto que aumentasse a pena para esse tipo de crime, e não só voltado para ônibus, né? Contra qualquer tentativa criminosa de suspender serviços públicos, né? Porque quando você depredra um ônibus, não é o dano ao patrimônio por si só, não é tal qual você depredar uma estátua, mas você está impedindo que o trabalhador consiga chegar no seu trabalho. Você está impedindo que uma pessoa necessitada de um hospital, por exemplo, consiga chegar a uma consulta. Você está impedindo uma família que consiga chegar ao lazer, né? Então, existe uma qualificadora aí. É claramente mais grave do que você simplesmente tratar isso como um dano, uma pichação a um muro, por exemplo, né? Você está impedindo que a pessoa consiga exercer seu direito de ir e vir, né? Então, isso em vista, foi protocolado esse projeto, né, que agora já está tramitando lá na Câmara, que aumenta a pena, coloca uma pena de 6 a 9 anos para esse tipo de caso, né, que enfim, o mínimo
para você conseguir coibir, né, esse tipo de ação. Agora, o que está motivando os ataques que a gente tem visto agora ainda está sob investigação. A Polícia Civil, até onde eu saiba, não chegou numa conclusão. Existem diversas linhas de investigação, né? Mas vamos ver, né? Eu peço para até aproveitar a sua live para pedir, né, que a população também apoie esse projeto, né? A gente sabe que se não tiver o apelo popular, os políticos não se movem, né? Então, hoje o protocolo desse projeto foi um passo muito importante, foi o primeiro passo, né? Mas falta também aquele apelo da população para que isso seja pautado nas comissões, para que isso se tramite com urgência e seja aprovado no Congresso Nacional, se torne lei, né, para que as pessoas sintam medo. Assim como eu falei do medo que hoje o bandido sente em relação ao Smart Sampa, esse cara que muitas vezes tá ali jogando pedra em ônibus precisa ter medo também, porque ele vai pegar de 6 ou 9 anos. Né? Alguma coisa precisa ser feita e a população também precisa participar. Aproveitando também, pedir a colaboração das pessoas aí na questão do descarte, né? Falou um pouquinho de descarte irregular, de entupir bueiro, porque a pessoa fala, teve enchente, teve não sei o quê, mas será que a gente está fazendo a nossa parte? A gente está jogando lixo na calçada de forma correta? Já fiz vídeo aqui de orientação também, como que a gente descarta, cuidado de não deixar o lixo na rua quando não é dia, né, de ser recolhido, porque pode chover, o cachorro pode fuçar no lixo, abrir. Então a gente também tem que ter essa consciência, orientar o vizinho, né, participar também das coisas, não esperar que, né, senão a gente fica parecendo criança, né, e o governo é o nosso pai, e a gente está só esperando que alguém faça. A gente também tem que fazer parte disso, né? Eu sempre falo isso toda live, porque eu morei no Canadá e lá as pessoas participam muito das coisas, da coisa pública, né? Não é tão passivo como eu vejo aqui. A gente tem que tomar ação. Por isso que eu faço o que eu faço. Eu tento contribuir de alguma forma, dando espaço, trazendo informação, contribuindo. Mas uma coisa também que eu fiz, mas eu não vou resolver os problemas, gente. Não adianta passar para mim, né? Vocês precisam ver o canal correto para enviar a solicitação. Quem tem dúvida, eu oriento aqui, mas eu deixo claro para as pessoas que eu não vou pegar o problema que ela está tendo da árvore, que precisa podar alguma coisa, tem que mandar no 56, tem até o WhatsApp agora. O trabalho que a pessoa tem de mandar para mim, ela mesma vai lá, envia, acompanha a solicitação. Porque senão eu não consigo fazer o meu trabalho, né? Porque imagina se eu pegar todas as solicitações da subprefeitura, e ainda são 3 subprefeituras que eu atuo aqui na região, é impossível, né? Por isso que eu oriento as pessoas. Mesma coisa nas questões que envolve a questão de segurança, de polícia, de crimes, a gente tem que fazer o registro, né, 190, tem que acionar a polícia. E aí eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre o Consegue, né, para as pessoas, já que a gente está falando de segurança, então já entra nessa parte do Consegue, com demandas. Eu sei que na subida da Vila Mariana tem mais de um Consegue, né, tem site que dá para consultar, vou deixar também o endereço aqui do site para a pessoa que quiser consultar qual é o Consegue dela, para quem não sabe. Eu queria que você falasse aí um pouquinho dessa parte dos Consegues. Não, legal. Bom, você tocou aí na parte dos kart regular, né? Você até já fez uma live com o Luiz Felipe do Ipiranga, não sei se ele tocou nesse assunto, que são os pontos viciados, né? Que são um problema Uhum. muito grande que a gente tem na nossa região, não tanto quanto Ipiranga, mas também existem na nossa região, que são os pontos viciados, que são pontos de descarte regular de lixo, que uma pessoa começa a descartar, aí vem outra, coloca um colchão, coloca uma geladeira antiga, coloca um guarda-roupa, achando a prefeitura vai passar, ela leva, né? Só que isso vai se tornando uma cultura daquela região de descartar lixo irregular, onde não se deve, né? Hoje na cidade a gente tem diversos ecopontos. As pessoas que quiserem consultar o ecoponto mais próximo conseguem fazer isso através da internet, né? E para além disso, tem também o serviço de cata-bagulho, que se você quer descartar um móvel antigo, quebrado, uma geladeira, um eletrodoméstico, alguma coisa nesse sentido, existe um dia certo, né? O serviço passa uma vez por mês em todas as ruas da nossa região, né? Que é o serviço de cata-bagulho. Então você tem essa opção. Você não precisa necessariamente chamar um caçambeiro, você não precisa necessariamente gastar dinheiro com isso, né? Existe um dia certo para isso, mas para além dessa parte de uma falta de orientação, de uma falta de educação da própria população, tem também o descarte criminoso, né? Aí já entrando na parte de segurança, que é feito por caçambeiros que recebem dinheiro para descartar entulho de obras, e eles viram a esquina e descartam ali num canteiro de avenida, num canteiro lateral, num canteiro central. A gente pegou de 2 a 3 mutirões de limpeza do sábado só para limpar a região do canteiro da Bandeirantes, né? Quem me Você sabe acompanha. que teve até um comentário aqui, a pessoa perguntou aqui sobre como que vai acabar com o descarte de entulho irregular, né, porque falta fiscalização na Avenida Bandeirantes, que foi espalhado e não recolhido, que é justamente o que você está falando. Eu estou lendo aqui que a pessoa comentou aqui, mandou para a gente para abordar, né, que
é um dos pontos viciados. Ali no sentido imigrantes também, que já é para subir do Jabaquara, as pessoas descartam na rodovia em frente ao ecoponto. É Para quem não inacreditável. conhece ali sentido a praia, a pessoa descarta ali atrás ao ecoponto, mas a pessoa joga na rodovia. Ali eu já quase me envolvi num acidente de engavetamento ali por conta de entulho na via. Né? É bem sério, foi até no dia que eu ia fazer live com o Major Palumbo aqui, que a gente até falou dessa questão aí. Eu queria que você comentasse então um pouquinho, continua falando aí do trabalho que vocês estão fazendo. Então, sobre o comentário, a gente fez, já recolheu bastante coisa, só qual que é o problema, né? Com o tempo, esse entulho vai ficando ali próximo da terra, então a gente não tem muita opção senão entrar com um trator e remover a terra ali do próprio canteiro, né? Não é um trabalho fácil. Você tem muitas raízes de árvore ali, né? Então, para você conseguir tirar todo aquele entulho, toda aquela pedra que está no meio das raízes, se eu entrar com um trator e remover, eu derrubo a árvore. Então, eu tenho que chegar com pessoas, né? Um trabalho quase que manual, com pás e carrinhos de mão para ficar removendo ali na mão, né? Então, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. A gente tem feito, já fizemos muita coisa, já limpamos muita coisa, né? Já tem outra cara aquele canteiro, mas a gente sabe que não é o suficiente. A ideia é que a gente continue fazendo mais. E também colocar um chamado guard-rail, né? Ali para que a caçamba não consiga entrar, né? A gente já mapeou os horários que eles fazem isso, estamos em contato tanto com a Polícia Militar Ambiental quanto a GCM para autuar em flagrante e apreender o caminhão que está fazendo isso, né? Porque isso é crime ambiental, como eu falei. Muitos desses caminhões eles descartam em cima das raízes das árvores, né? Agora, entrando na parte do Conseg, Eveline, a gente tem 8 Consegs, né, na região que aborda a subprefeitura da Vila Mariana, e muitos deles, né, especialmente aqueles que são de regiões limítrofes com outras subprefeituras, acabam pegando diferentes regiões. Né? Então, eu tenho consegues que são comuns, tanto a minha sub quanto a do Jabaquara, tem outro que é comum a sub de Pinheiros, mas pega um pedaço da minha região também, a mesma coisa com Ipiranga. Então, eu estou tentando, aos poucos, né, frequentar todos de forma alternada, né? E para quem é munícipe e quer participar de um Conseg, acontece uma vez por mês, né? Na sua região e conta sempre com a presença da GCM, da subprefeitura, da Polícia Militar, do delegado titular da delegacia mais próxima e também da CT, né? Um dos pontos que acho que iniciou a minha fala em relação às funções da subprefeitura e que pode parecer um pouco complicado é sobre qual serviço é responsabilidade de quem, né? Então, dentro da prefeitura existem muitas secretarias e muitas pessoas reclamam comigo sobre coisas que não são da competência necessariamente da subprefeitura, né? E muitas delas são pertinentes à CT, por exemplo. Então, o legal do Conseg, né, é que você já tem diversos órgãos presentes ali que podem resolver as solicitações, né? Existe um presidente, existe um colegiado ali e existe uma abertura para fichas, né, onde você pode preencher a ficha e mandar a sua solicitação para o órgão responsável, que depois, na reunião seguinte, vai ter um retorno, vai ter um feedback do que foi feito em relação àquela solicitação. Então, assim, é um colegiado super importante e eu incentivo muito que as pessoas participem. É isso aí. E tem o site que também dá para consultar, eu vou deixar na legenda também, eu já anotei aqui para colocar. Você pode, se você tem dúvida de qual é o consegue da onde você mora, você pode colocar lá a informação, dá para botar o endereço, e ele vai direcionar certinho qual é, né? E aí, qual é o dia e o horário para participar. Tem alguns que são presenciais, outros são online, né? Não sei como é que está atualmente aí. Eu sei como funcionam alguns consegues, mas esse específico, como tem mais de um, eu não sei como que está funcionando. Você sabe dizer? Os que eu participo são todos presenciais. Os 8 consegues são presenciais, não? Hoje são. O único que você tem é, um formato híbrido hoje, né, dos que eu participo, é o Conselho Participativo Municipal, né, não é Conseg, né? Ali você tem transmissão online também, né? Então vou deixar aqui para quem quiser consultar também, na legenda depois na live. Participe, gente. Às vezes você tem alguma demanda, você fala, eu não consigo resolver, você leva lá e vai ser direcionado e no consegue seguinte vai ser dada alguma resposta para aquilo que você está levando, né? Então é a oportunidade de poder levar isso. Eu queria ler aqui um comentário falando da questão até de fiscalização, né, da SUB. Veio aqui, a pessoa mandou aqui.
Falou assim, só falta a subprefeitura fazer mais fiscalização de som em Moema. Já fiz mais de 10 denúncias de um bar vizinho e nada aconteceu. Eu sei que tem mais um outro projeto aí de multas, né, para bares. Queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho de fiscalização, de perturbação de sossego, no caso, né? Esse é outro ponto super importante também para se tocar, naquilo que a gente estava falando em relação ah, ao que é função da subprefeitura e ao que não é, né? Então, vamos lá. A gente fez uma operação super importante ali na região da Joaquim Távora e também na Álvaro Alvim, né? Próximo à faculdade SPM, que a gente estava recebendo muitas denúncias, né? Nesse caso, foi uma operação conjunta entre subprefeitura, o programa da prefeitura chamado PSIL, né, de silêncio urbano, e também da polícia militar. Né? Porque qual que é a necessidade disso? Né? No caso da subprefeitura, o que é competência pertinente a ela é a averiguação das licenças do estabelecimento. Né? Então, se ele está com um som ao vivo, né, uma música ao vivo ali, gerando algum desconforto, algum transtorno, ele precisa ter uma licença que a gente chama de licença de entretenimento. Né? Não é uma licença de baixo risco, como ele consegue tirar online. A de entretenimento ele não consegue tirar online. Ele precisa passar necessariamente por uma avaliação da subprefeitura. Né? E o que acontece, claro, boa parte dos bares e restaurantes que têm esse tipo de serviço não retiram a licença de entretenimento, pegam só a de baixo risco e começam a operar com música, som alto e começam a gerar todo aquele transtorno para a população. Então, dentro dessas operações, a gente averigua justamente isso. Faz primeiro um termo de orientação, né? E depois, se ele não é cumprido, a gente volta autuando, multando, e depois pode até mesmo chegar ao fechamento, né, do bar e a cassação daquela licença. Né? Junto da gente tem o PSIL, né, que aí faz, de fato, através daquele decibilímetro, né, a averiguação do som, né, da altura do som que está sendo emitido por aquele estabelecimento, o que não é muito fácil, porque para você, através do PSIL, autuar aquele bar, você precisa conseguir confirmar que o ruído vem dali. Né? Então, se tiverem muitos bares próximos, o que é muito comum também, né, nessas regiões mais boêmias, é muito difícil do PSIL conseguir autuar. Né? Mas nós fizemos já uma primeira operação. A ideia é que a gente faça outras operações, inclusive em Moema, né, para averiguar essas situações. Para além disso, tem a questão dos bares, tem aquelas mesas e cadeiras na calçada também, que geram muito transtorno para as pessoas que não conseguem trafegar ali naquela região, especialmente em horários de maior pico, happy hour, por aí vai, né? Então, é algo que a gente tem trabalhado também, mas é sempre importante também lembrar, né, Evelyn, que a gente tem hoje, acho que estou com 16 fiscais na subprefeitura, sou uma das que mais tem, e tudo isso e são essas pessoas, né, essas 16, que têm que fiscalizar toda a parte de obras irregulares, essa parte de bares irregulares, comércios irregulares, comércios ambulantes que estão irregulares, fios que estão soltos no poste, né, todo aquele emaranhado de fios também são eles que fazem. Né? Então tem uma série de serviços aí que precisam ser feitos, fiscalizados, só por esses meus 16, né? O PSIL, quando a gente fala do PSIL da prefeitura também, infelizmente hoje a gente está com poucos servidores para São Paulo inteira, né? Que é, como você mesmo falou, quase que um país dentro da nossa cidade, né? É verdade. Aproveitando que está falando da parte de perturbação de sossego, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos horários de obras públicas, que as pessoas elas têm essa questão do horário de perturbação de sossego e elas entendem que vale para tudo, inclusive para obra pública, asfalto. Teve até uma pessoa, se você quiser falar sobre essa parte, que mandou aqui, eu vou ler aqui o comentário. Qual é o plano de recapeamento das ruas do bairro da Saúde? A gente sabe que não é uma atribuição da SUB, mas queria que você aproveitasse e já entrasse nessa parte para falar junto. Sim. Essa parte dos horários é importante ser tocado também, porque não sei se todo mundo sabe, mas existem horários certos pelos quais alguns caminhões, né, alguns tipos de caminhão com maior número de eixos podem rodar ou não em São Paulo, né? Então, eles não conseguem grandes caminhões transitar, trafegar em horário comercial aqui em São Paulo, então eles precisam necessariamente estar trafegando no período noturno. Isso justifica, né, a obra estar sendo tocada ali 2, 3 da manhã? Claro que não, né? Então, aí, no caso, pode sim ser feita a denúncia através do 56 para que o PSIL faça essa averiguação, faça essa fiscalização e possivelmente autue a obra. Né? Os nossos fiscais também podem fazer a autuação de obras que estejam causando algum tipo de desconforto ali, né? Como o caso de aqueles que despejam material, descarregam material na rua, né?
mas a parte do barulho em si seria mais com o próprio Psil. A parte de recapeamento, Virginia, como você falou, não é uma atribuição da subprefeitura, né? Hoje, esse trabalho está com a Secretaria de Subprefeituras, né? Não é a sub em si, mas sim uma secretaria que está acima dela, e aí nós somos consultados, né? A gente envia as ruas que a gente acredita que precisem de mais de uma prioridade maior, né? Mas não somos nós que definimos um cronograma ou algo nesse sentido. Então, não vou saber dizer para essa pessoa quando vai ser ou como vai ser o recapeamento aqui no bairro da Saúde. Eu falo aqui porque eu sou morador também, né? Então, mas vou procurar saber e informar melhor através dos meus canais. Maravilha. E você quer completar alguma coisa com relação aos horários que são feitas as obras? Porque às vezes tem lá um recapeamento à noite, o pessoal fala, é 1 da manhã, estão recapeando a rua. O que que acontece esse horário? Você quer comentar com as pessoas por que que é esse horário? Então, boa pergunta, porque assim, como não é um dos serviços da SUB, eu não vou saber afirmar o motivo pelo qual é feito, se é um Não, horário. então eu complemento aqui para as pessoas porque é uma coisa recorrente que vem aqui para mim, por isso que eu comentei. Porque assim, pessoal, as obras elas não vão acontecer de manhã enquanto as pessoas estão usando a via. Então acaba acontecendo à noite. É desconfortável? É, mas é um período temporário. A gente tem que entender que é para melhoria da via, né? E de manhã com circulação, imagina se parassem a Ricardo Jafé para fazer um recapeamento de manhã. Ninguém ia andar. Então, algum momento vai ser incômodo. Obra sempre vai ser um incômodo, seja em casa, seja pública. Então, é por isso que acontece. É só para tirar essa dúvida, que é uma coisa recorrente que vem aqui para mim, para as pessoas entenderem, porque elas acham que vale o PSIL, inclusive para obra pública, mas se é para o benefício de todo mundo, infelizmente vem essa questão, esse transtorno, né? E o material tem um tempo de cura também, né? Você não pode Exatamente. simplesmente deixar ali e aí voltar a trafegar os carros e aí vai acabar, inclusive, prejudicando, né, até mesmo a cura daquele material. E aí passa 2, 3 meses, volta a abrir o buraco, fala, pô, mas a prefeitura fez, já abriu. Sim, né? Não foi feito da forma correta, né? Então tem que ser levado em conta isso também. É uma coisa que eu sempre tento conscientizar as pessoas, né? Eu falo, sei que você não gosta de prédio, você não gosta de obra, mas você mora onde, né? Moro em prédio, moro em casa. Em algum momento foi feita uma obra ali, né? Hoje aqui em São Paulo, boa parte das pessoas moram em prédios, né? E que em algum momento precisou também fazer esse tipo de serviço, né? Então, tentar ser um pouco mais empático em relação a quem está chegando aqui na cidade. Vai ser um problema no momento, mas vai acabar. A obra uma hora acaba. Ela não é. Principalmente de recapeamento aqui mesmo, aqui perto da minha casa. Antes de eu começar lá, estava um barulho aqui, porque estavam recapeando um trecho aqui e a gente sabe que faz parte, né? Então, mas não é nada para as pessoas acharem que vai ser permanente. Vai ser incômodo, mas vai fazer parte aí desse momento. Eu queria que você falasse, né, já que a gente está falando aí de obras e tal, das melhorias feitas na região, né? A gente teve recentemente ali a inauguração do Boulevard na São Judas. Eu queria que você comentasse, né, quais são os próximos passos, o que tem aí de novidade para a população da região. Não, maravilha. A gente fez, né, a inauguração do Boulevard da São Judas, uma obra super importante ali do santuário. Teve inauguração, acho que foi agora no início do mês, né, poucas semanas atrás. Ficou bem bonito e acho que vai ser muito utilizado por toda a população ali do entorno. Para além disso, como eu falei no início da minha fala, a gente também tem uma obra de macrodrenagem ali próximo do Parque do Ibirapuera, né, entre a Lesp e o Comando Militar do Sudeste. É uma obra que vai ser importante para evitar os alagamentos ali da região. Eu acho que em torno aí de mais uns 3, 4 meses já deve estar concluída, porque elas são 3 etapas distintas, né? Essa primeira que é bem próxima ali da Lesp do Comando Militar, aí ele chega até o Círculo Militar, vira ali para a esquerda, né? Subindo em sentido Rua Curitiba e depois na própria Rua Curitiba também, né? Então, essa é uma obra do valor de 15 milhões e mais uns 4, 5 meses já deve estar concluída, né? Para além disso, uma segunda obra que vai ser feita pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, super importante, vai ser de um reservatório de água ali no cruzamento da Rua Gaivota com a Ibijaú, né? Um local também muito conhecido pela concentração de água, né, em períodos de chuva, e que tivemos até o falecimento de uma senhora que, enfim, acabou vindo a falecer, acho que de 2 a 3 anos atrás, né, em um período de chuva com muito alagamento. E essa obra vai criar um reservatório ali próximo desse cruzamento, justamente para
conseguir escoar a água, né? Uma região ali próximo a Moema em que que ela já é muito densa, né, de alta densidade populacional, então você não consegue criar um piscinão como foi feito ali na Ricardo Jafé com o piscinão Jogiato, né? Então a solução encontrada foi a criação de um reservatório subterrâneo daquela região. Para além disso, já temos projetos licitado ainda da gestão passada de uma revitalização da Praça da Árvore, né? E que a gente está solicitando recursos, né, para que seja feita para que seja destravado essa licitação, né? Praça comunitária é outra que a gente quer também revitalizar ali próximo do metrô Vila Mariana, né? E de cabeça agora, Evelino, que eu estou me lembrando são essas, tá? Se eu me lembrar de mais alguma que vai passar pela nossa região, eu informo dentro dos nossos canais. Maravilha, e você compartilha lá nas redes sociais, a gente compartilha aqui também, para as pessoas ficarem ligadas no que está acontecendo. Eu estava tentando voltar aqui ver se tem mais algum comentário. Gente, quem quiser mandar pergunta, manda na caixinha aqui. Já teve gente que mandou? Vou dar uma olhada agora aqui na caixinha, tá? Eu vou abrir aqui. Teve uma pessoa que mandou aqui, ó. Minato, obrigado pelos esforços contra as garotas de programa da Irerê. O povo precisa entender que isso é sério, é humilhante, ainda mais para quem tem filhas, né? Como podemos ajudar? O André mandou aqui. Esse é um problema quase que histórico ali da região do Planalto Paulista, né, Eveline? Que infelizmente muitas pessoas não dão a devida importância, né, do quão desconfortável é a situação, o quanto de transtorno, né, isso gera para as pessoas, muitas vezes até mais do que aquele transtorno gerado por ruídos, bares, restaurantes, né, que são o caso da prostituição em vias públicas ali no Planalto Paulista, né? Você tem diversas cenas de atentado ao pudor, né? Num bairro que é estritamente residencial, né? Então você tem famílias ali transitando diariamente, crianças transitando diariamente ali, e se depara com diversas prostitutas, muitas vezes praticamente nuas, né? A verdade é essa. Brigas à noite também acontecendo, não sei se são entre elas, ou com clientes, ou coisas desse tipo, né? Mas é um transtorno muito grande, né? Imagina você ter uma filha chegando da faculdade e ser abordada por um sujeito que está procurando uma prostituta abordando sua filha. Não é uma situação, né, digna, não é uma situação que ninguém deveria passar, né? Então a gente tem lutado muito contra isso. Foi, inclusive, outro projeto de lei que a gente solicitou para o deputado Kim Kataguiri, que ele protocolou pela proibição, né, da prostituição em vias públicas, né? Se a pessoa quiser ir para um... Tem diversos locais, né, estabelecimentos que oferecem esse tipo de prática. Bom, a pessoa tem toda a liberdade, não é a proibição da prostituição em si. Mas em via pública é fato que gera um transtorno para a sociedade como um todo, né? Então a gente tem atuado, mas não é crime, né? Então não tem muito que a gente possa fazer para remover também essas prostitutas dali por enquanto, né? Enquanto não for aprovado uma lei, um decreto, algo nesse sentido, a gente não tem como autuar, né, essas profissionais aí chamados profissionais do século, que é o de programa, né? E até acaba desvalorizando os imóveis ali, né? As casas, os prédios. Essa situação, eu já passei várias vezes ali à noite. Tem umas pessoas que estão praticamente sem roupa nenhuma, né? Que é o atentado ao pudor que você falou. E é complicado. Eu tenho dois filhos pequenos e quando eu passo com meus filhos. Como é que você explica isso para as crianças, né? É um negócio bem, bem complicado, né? Pessoal, quem quer mandar mais pergunta aqui, manda. Ver se tem mais alguma aqui. Que mandou em pedaços aqui. Ó, teve um que perguntou se você vai se candidatar para alguma coisa. Não, não. Bom, por enquanto eu acabei de chegar, né, gente? Tô bem Tá aprendendo. aprendendo aí, né? Tô muito feliz aqui na subprefeitura. Tô aprendendo muito, né? Eu venho de 6 anos do legislativo, né? E hoje no executivo eu percebo que é um mundo completamente à parte, né? E que eu tô aprendendo cada dia mais, né? Vamos trabalhar bastante ainda na subprefeitura para, quem sabe, algum dia pensar em alguma outra coisa. Tem vários comentários aqui elogiando o trabalho que você está fazendo, dando parabéns. É que foi subindo aqui, né? Eu fui voltando aqui pelo computador, que aqui eu consigo ler, mas muita gente parabenizando aí o seu trabalho. Melhor subprefeito da história da Vila Mariana, a galera tá animada aqui. Tem gente falando que é o futuro prefeito de São Paulo. São vários comentários aqui que o pessoal tá bem satisfeito, né? A gente já falou aqui dos canais de comunicação. Se você quiser falar um pouquinho mais aí agora do MBL, o que você quiser complementar mais aqui, que é das perguntas que a gente tinha, eu consegui ler tudo aqui que o pessoal mandou, o que veio na caixinha aqui também.
fique com a palavra para você complementar o que você quiser. Não, legal, Eveline. Sobre o MBL, a gente está concluindo agora, né, a formação de um partido missão, né? Então, para as próximas eleições, aí, já em 2026, provavelmente já vai estar com o registro ativo no TSE, né? E a ideia é lançar quadros para disputar aí as próximas eleições, né? E tentar trazer, oxigenar a política brasileira, né? A gente sabe que o perfil dos quadros do MBL são mais jovens, né? Se comunicam melhor com os jovens também, e é uma coisa que eu acho que é necessária, né? Tanto na direita quanto na esquerda também acho que seria necessário. Não vejo, né, nenhum movimento parecido na esquerda que sofre, né, com a renovação de quadros, né? Isso para mim parece ser claro aí no espectro político deles, né? Você tem o Lula aí com mais de 80 anos e você não tem, né, hoje uma liderança renovando. Então, hoje o MBL na direita representa, né, uma renovação. E eu acho que a conclusão, né, e o registro do partido vai chancelar, né, e vai dar uma marca institucional também, né, uma legitimidade institucional para a disputa das eleições e fazer esse trabalho de renovação da política e oxigenação também dos quadros que estão aí hoje, né. Para além da parte de candidatura, também tem praticamente uma escola, né, de formação, que é a Academia Valete, tem uma revista também que trata de diversos assuntos, política, cultura, sociedade como um todo, que é a Valete, né? Então tem uma série de iniciativas aí, né? Quem não conhece, quiser conhecer também, eu acho que vale super a pena. É uma iniciativa bem importante aí que a gente tem também. É isso aí, a gente tem que ter mente aberta, ver coisas novas, ver aquilo que é importante, a gente tem que avaliar as coisas, né? E não seguir linhas simplesmente porque sempre foi assim, temos que mudar, temos que renovar, né? Trazer sempre o melhor para a população. Se você quiser fazer mais alguma consideração, acho que agora acabaram as perguntas, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma live bem bacana. Teve uma pessoa que perguntou de novo aqui qual o plano de recapeamento das vias da saúde. A gente acabou de falar sobre isso, né? Que não é uma atribuição da subprefeitura, que no momento você não tem informação sobre essa parte. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. É importante ter colocado, porque sabendo, né, que tem essa demanda, eu levo também para o secretário, faço um ofício solicitando, né, uma prioridade para a região, né. Sei que muitas ruas da subprefeitura já foram recapeadas, sei que ali na Vila Mariana, por exemplo, tivemos um bom trabalho de recapeamento, mas vou solicitar também para que seja feito na saúde. Acho que da minha parte é isso, Eveline. Agradecer, né, novamente a oportunidade. Tô chegando agora, né? Até a gente conversou antes, falou, pô, vamos fazer uma live e tal. Falei, putz, deixa eu passar um tempo aí para ter justamente o que falar para a população, né? E agradecer que você manteve essa porta aberta aí para que eu pudesse participar e dar essas explicações aí para todos os seus seguidores, tá certo? Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho. Como eu falei no começo, acho que é um trabalho de utilidade pública que você faz e só tenho a parabenizar. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que as pessoas tenham gostado. Pessoal, a gente vai deixar essa live salva. Se o Instagram colaborar aqui, ela vai ficar salva aqui para vocês. Depois eu vou subir lá no YouTube e eu vou avisar nos stories quando tiver o link disponível. Compartilhe com as pessoas a informação relevante. As pessoas compartilham tantas besteiras na internet e quando a gente traz aqui um conteúdo sério, uma coisa que contribui de conhecimento, a gente precisa compartilhar também, né? Então, é importante as pessoas participarem aqui com a gente, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a você, a toda a sua equipe aí que possibilitou que a gente fizesse essa live, que o pessoal tenha gostado, que compartilhe, e até uma próxima live, pessoal. Rafael, uma boa noite, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Everine. Tchau, tchau. Tchau, tchau.